nosso segundo vídeo da nossa temporada de férias, exclusivamente para vocês aqui no YouTube. E esse vídeo, pessoal, a gente vai falar sobre mamas. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, nosso foco aqui é mamoplastias, mas tem uma pequena observação que eu preciso deixar para vocês. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, ativem o sininho de notificação, para vocês receberem mais informações em primeira mão sobre os conteúdos que a gente publica aqui. Hoje a gente vai falar sobre mamas, mas não as mamas tradicionais. O nosso foco desse vídeo serão os maiores desafios que a gente tem na cirurgia plástica das mamas, as gigantomastias. O que significa gigantomastias? Pessoal, gigantomastias, na verdade, são aquelas mamas que têm proporções muito exageradas. Aquelas mamas que quando a gente faz a redução, são retirados ali mais do que 1 kg de tecido mamário de cada mama. Essas gigantomastias, elas não são simplesmente mamas estéticas. Elas são mamas tão grandes que causam uma série de prejuízos funcionais para as nossas pacientes. Principalmente dores na região cervical, no pescoço, dor nos ombros, má postura, por conta do volume exagerado, por conta do peso exagerado dessas mamas. Frequentemente essas pacientes procuram o consultório de cirurgia plástica para fazer essa redução, e a gente tem essas mamas se apresentando em todo tipo de paciente. Pacientes desde mais jovens, ali por volta dos seus 15, 16 anos de idade, que já têm as mamas muito volumosas, ou até mesmo pacientes que já têm um pouco mais de idade, às vezes sempre teve a mama, mas nunca teve ali a oportunidade de fazer essa redução. Essas pacientes, pessoal, elas têm algumas características. O que diferencia as gigantomastias das mamas das pacientes que têm um sobrepeso, uma obesidade, é justamente o perfil da paciente. Você percebe que nas gigantomastias, a paciente mesmo com o peso controlado, ainda assim tem uma mama muito grande. Então ela é uma mama muito parenquimatosa, de tecido mamário, e não necessariamente só gordura. É claro que a gente tem gigantomastias de pacientes que têm as mamas gordurosas e também atrapalham, também tem as mesmas disfuncionalidades das gigantomastias tradicionais. Qual é o grande desafio das mamas gigantes? Devido à queda dessas mamas, as areolas, o complexo areolo-mamilar, que a gente conhece como CAM, ele é muito baixo, ele é muito caído. E toda vez que a gente faz uma elevação desse CAM, que a gente joga essa areola, esse mamilo lá para cima, a gente tem um risco de necrose desse complexo, aquela famosa necrose de areola. Isso acontece porque, pessoal, essas mamas gigantes, elas têm uma vascularização muito mais difícil. Quando a gente faz a redução dessas mamas, a gente tem uma série de estratégias. A primeira delas é utilizar alguns pedículos, Esses pedículos, na verdade, são a base de nutrição dessas areolas. Quando a gente roda um pedículo e esse pedículo sobe muito, a gente tem um risco maior de ter necrose, de perder essas areolas no pós-operatório. Existem uma série de estudos, uma série de artigos, trabalhos que foram produzidos para avaliar a viabilidade de cada um desses pedículos, e hoje a gente tem isso bem definido na literatura. Já sabemos exatamente qual desses pedículos a gente vai usar em cada situação, e aí vai depender da avaliação de cada mama, mas é claro que os riscos sempre existem e sempre pode acontecer. Não é necessariamente um erro técnico, um erro do cirurgião. A gente sabe que a vascularização, quando a gente faz essa subida muito longa, ela é sempre um desafio. Além do desafio da vascularização, pessoal, a gente tem o desafio das cicatrizes. Essas mamas, como elas são muito grandes, a gente precisa tirar muito tecido. E quanto mais tecido a gente tira, mais a gente prolonga essas cicatrizes mamárias. Então, constantemente a gente tem cicatrizes que avançam na região medial e que avançam muito para a região lateral da mama. Isso causa um incômodo estético. Então, a gente precisa programar muito bem essa cirurgia, tentar mitigar, tentar reduzir o risco de necrose, o risco de ausência de vascularização no pós-operatório, e também controlar essas cicatrizes dessas pacientes para que elas não troquem uma mama gigante por uma cicatriz gigante no pós-operatório. É uma cirurgia muito realizada principalmente no sistema público de saúde, porque essas mamas constituem problemas físicos sérios. Então, assim, essas pacientes têm justificativas, procuram ajuda, procuram médico, porque isso realmente atrapalha ali a funcionalidade, o dia a dia dessa paciente. Conviver com esse peso, pessoal, não é fácil. Só para vocês terem uma ideia, é como se você tivesse com uma mochila, só que vestida na parte da frente.
com 2, 3, 4 quilos de peso ali todos os dias sem conseguir tirar essa mochila para descansar a coluna. Então assim, é realmente um problema de saúde pública. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouquinho diferente, é um tema que não é muito comum, não é muito comentado, mas é uma doença muito prevalente. A gente tem muita paciente que sofre com isso e a gente consegue, né, com a cirurgia, devolver muita qualidade de vida para essas pacientes. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal novamente, deixa o sininho ativado e a gente se vê nos próximos. Um abraço, até mais.